O nosso corpo seguindo para novas margens, o espírito sempre segue para novas margens. A pergunta é se somos capazes e estamos preparados para seguir em frente com os seus movimentos. A nova margem de nosso corpo, como está o nosso corpo em relação a nós? Ele se sente bem conosco? Será que o dominamos? Será que o usamos? Será que abusamos dele? Então o espírito está distante do nosso corpo e o nosso corpo está distante do espírito. Para várias pessoas, esta seria também uma concepção cristã. Durante uma estadia em Madrid, há pouco tempo, fui até o famoso Museu do Prado. Fiquei a observar as imagens, várias imagens famosas de santos. Os santos pareciam todos magros, fracos. Será que Deus gostava deles? Será que estavam em sintonia com o movimento do Espírito? Onde está o Espírito aqui? Onde está Deus? Aos domingos, várias pessoas vão à missa. Desejam servir a Deus. Lembram-se dele, oram para ele. Em que direção olham ao fazer isso? Olham para si? Olham para longe de si, para uma distância longínqua? Todavia, onde está Deus? Mais perto de nós do que em nosso próprio corpo? O que seria aqui o grande serviço a Deus? O que seria a grande veneração e oração? Ver Deus em nosso corpo. Onde mais ele se mostra de forma tão maravilhosa quanto em nosso corpo? Este é o primeiro caminho que seguimos em direção à nova margem. É o caminho em direção a mais saúde. Corpo e espírito a cada momento ocorrem em nosso corpo movimentos espirituais. Quantos movimentos ocorrem conjuntamente em nós para que o nosso corpo permaneça vivo? A cada momento são movimentos novos, movimentos criativos. Quando, por exemplo, cortamos-nos num dedo, é iniciado imediatamente em nosso corpo um processo de cura, com incontáveis movimentos. De onde vêm esses movimentos? Vem de uma força espiritual. Essa força se dedica a cada um de nós de uma maneira especial. Onde podemos imaginar um amor maior que a ação desse espírito em nosso corpo? Existe uma relação mais profunda que a desse espírito em nós? Comparemos esta relação com as relações de casal. Com que intensidade elas agem em nosso corpo, para preservar a nossa vida, em comparação a essa força espiritual, sempre presente e abrangente em nós? Como olhamos para essa força? Com que frequência pensamos nela? Estamos em sintonia com ela? Somos carregados e conduzidos por ela? Permitimos-nos perceber o quanto somos levados por ela? Existe maior devoção que a devoção à ação desse Espírito diretamente em nosso corpo, agora, o tempo todo, sem interrupção? Meditação. Mais ou menos farei agora uma meditação com vocês. Vamos ao nosso centro, no centro de nosso corpo. Olhamos para os movimentos internos em nós. Todos eles são movimentos da vida. Será que esses movimentos em nós vão em busca de mais? Em busca de mais vida? Em busca de mais amor? Em busca de mais saúde? Em busca de mais sucesso? Em busca de mais alegria? Em busca de mais felicidade? Em busca de mais daquilo que seria ir junto com o movimento do Espírito, ir junto com o movimento criativo do Espírito? Ou será que, ao contrário desses movimentos em busca de mais, estamos, ao nos sentirmos por dentro, satisfeitos com menos? Será que paramos com os movimentos em busca de mais e passamos a nos mover em busca de menos? Em busca de menos vida? Em busca de menos amor? Em busca de menos saúde? Em busca de menos sucesso? Em busca de menos alegria? Em busca de menos força? Em busca de menos felicidade? Este seria o movimento contrário. Ao invés de movimentar-se em busca de mais vida, movimenta-se na direção da doença e da morte prematura. Agora nos entregamos a um outro movimento. Deixamo-nos envolver por um movimento do Espírito. Entregamo-nos a esse movimento em busca de algo novo e grande, em busca da saúde plena.
Ao conseguirmos alcançar tal movimento, estamos a meio caminho da nova margem de nossa saúde. Meu corpo. Muitas vezes tratamos o nosso corpo como se fosse subordinado ao nosso espírito. Tratamos o corpo de forma pretensiosa, embora sem ele não haja o espírito ou outra coisa que possa viver por si só. No antagonismo entre espírito e corpo, da forma postulada por muitos, incluindo religiosos e espiritualistas, reflete-se um outro antagonismo, principalmente no caso dos homens. Trata-se do antagonismo entre homens e mulheres. Quantos atos de desdém, opressão, mutilação e degradação já foram praticados por muitos homens contra as mulheres? Tratando suas mulheres como um objeto pessoal à sua disposição, que pode ser trocado ou jogado fora, sem compaixão, respeito e sem coração. Muitas vezes, agem da mesma forma com relação a seu corpo. Negligenciam-no, colocando-o em risco pelos chamados valores espirituais, frequentemente em busca de uma glória vaidosa. O que nos resta de uma guerra ou campanha além do estupro de uma mulher, no cenário da nação derrotada, levando, por sua vez, ao estupro de diversas mulheres, sem compaixão, respeito e coração? Onde começa para nós a reconciliação e a paz em todos os níveis? No respeito e amor às mulheres e na tomada pelo homem de uma posição abaixo e ao lado da mulher. Esse movimento vai muito além da chamada igualdade de direitos, da mesma forma como não é possível haver uma igualdade de direitos entre corpo e espírito, mas apenas a união de algo com aquilo que o precede, carregando-o e suporta nudo na vida. Quando penso no que muitos homens fizeram às mulheres durante tanto tempo, meus olhos enchem-se de lágrimas, assim como quando penso naquilo que eu e muitos homens fizemos ao corpo delas e ao corpo de diversas outras pessoas. Muitos homens, principalmente os homens, tratam a terra da mesma forma que tratam as mulheres, apesar de esta ser o seu único abrigo. De forma similar, lidam também com o dinheiro. Diferentemente do dinheiro proveniente de um salário merecido por um trabalho, o dinheiro que chega às mãos dos homens proveniente do ganho sem motivo, como aquele que provém de uma nova guerra, mutila os verdadeiros responsáveis pela sua origem. Como podemos voltar aos nossos fundamentos? Como é possível para os homens retomarem as mulheres? Se como retornam as suas mães as mulheres que se sentem numa situação similar com relação a seus corpos? Com humildade. Retornamos à terra a partir de uma altura arrogante. Com um deslocamento de peso, retornamos do ar de volta para a terra, atraídos pelo solo materno, do qual viemos e o qual nos nutre e carrega. Assim, as mulheres carregam os homens e as outras mulheres com um amor materno, vinculadas e unidas a eles, sem se sobrepor aos mesmos. Também dessa forma retornamos ao nosso corpo e, por meio deste, ao poder criativo, arquétipo e origem de toda a vida, que encontramos em sua forma mais ampla na mulher e na mãe, assim como em nosso corpo. Como? Com um amor primordial que, de forma maternal, diz a tudo aquilo que traz à existência, que se torne, que seja, que viva. À esquerda e à direita, a outra dimensão considerações preliminares possuímos em nosso cérebro dois hemisférios que se opõem entre si. Eles também se completam. Eles se opõem porque são separados. Possuem funções diferentes. Temos dificuldade se nos movimentamos mais em um dos hemisférios cerebrais que no outro. A solução seria unir ambos de forma que pudéssemos nos movimentar com ambos ao mesmo tempo, sem diferenciá-los. Isso é o aspecto superficial, conhecido por todos. Podemos acrescentar algo a isso. Está escrito na Bíblia: Deus criou o homem à sua imagem. Em seguida vem um trecho inquietador, algo como: Ele o criou como homem e mulher. Assim, para Deus, se é que posso dizer algo assim, os hemisférios do cérebro não eram separados. Para nós eles são separados. Percebemos, ao contrário de Deus, o homem e a mulher como separados. Porém, o homem sozinho não é a imagem de Deus e a mulher sozinha não é a imagem de Deus. Apenas juntos correspondem à imagem de Deus. O homem sozinho é incompleto. Apenas com a mulher ele se torna pleno. Todavia, ele faz distinções entre si mesmo e a mulher.
O mesmo vale para a mulher. O ser só se torna ser quando consegue unir o masculino e o feminino em si, em todos os aspectos. Existem várias distinções que, embora não percebamos, são uma derivação da distinção entre o homem e a mulher. Por exemplo, a distinção entre corpo e espírito. Ao invés de mulher, dizemos corpo, ao invés de homem, dizemos espírito. Nesse sentido, o caminho espiritual com a sua rejeição ao corpo é, sob vários aspectos, a negação da mulher. Por esse motivo, existem vários caminhos espirituais que são nocivos ao corpo. Eles anulam a unidade entre homem e mulher, dando prioridade a um em relação ao outro. O mesmo ocorre com os hemisférios esquerdo e direito do cérebro. Um é masculino e o outro é feminino. O mesmo vale para as regiões de cima e de baixo. A pergunta é: o que os une? Interiorização. Fechem os olhos e sintam dentro de si. Item: que lado em vocês é mais forte, o esquerdo ou o direito? Item: o cui é mais forte em vocês, a região de cima ou a de baixo? Item: o que é mais forte, a relação com a mãe ou a relação com o pai? Item: se possuírem filhos de ambos os sexos, com qual deles a relação é mais forte, com o filho ou com a filha? Meditação. Essa foi a preparação. Conseguiram perceber a separação em vocês? Agora, através de uma meditação, gostaria de percorrer um caminho com vocês por meio do qual unimos as duas coisas. Elas são sempre masculinas ou femininas. A pergunta é: como juntamos ambas em uma unidade? Ao atingirmos isso nas diversas áreas, também alcançamos a unidade entre homem e mulher em nós e nas relações com os nossos parceiros. Esquerda e direita. Fechem os olhos. Voltamos nossa atenção aos braços direito e esquerdo. Separem os braços e virem-as para umas das mãos para cima. As mãos ficam repousadas sobre as coxas. Relaxem. Agora, sintam primeiro uma mão e depois a outra. Qual das duas é mais forte? Qual é mais fraca? Sem olhar para nenhuma das mãos, olhem para frente, até que ambas se unam. Isso significa: uma mão torna-se mais e a outra também. Esperamos até o momento em que não pensamos em uma das mãos mais que na outra, direita e esquerda se tornam uma, infinitamente uma. Aqui se processa algo no qual os opostos se anulam. Eles se tornam um entre si. Em cima e embaixo. Agora faremos o mesmo com as regiões de cima e de baixo. Primeiro olhamos para cima e depois para baixo. Por onde em nosso corpo passa a linha de separação? Também aqui esperamos até que ambos se juntem em uma unidade. Sentimos a diferença em nós quando alcançamos a unidade. Pai e mãe. Agora fazemos o mesmo com o pai e a mãe. Sentimos diretamente em nós o lugar do pai e o lugar da mãe. Qual dos dois é negligenciado e fica em segundo plano? Esperamos no movimento interno, até que ambos se tornem um em nós, iguais e um só ao mesmo tempo. Ampliamos esse movimento ao sentirmos, com o nosso pai, também os seus pais junto a ele, com a nossa mãe, também os seus pais junto a ela. Sentimos a diferença em termos de plenitude e força. O relacionamento de casal. Agora transferimos esse movimento ao nosso relacionamento de casal. Quem ou o que nessa relação está em primeiro plano? Quem ou o que está em segundo plano? Há algo que está mais à direita ou à esquerda? Quem ou o que está mais em cima ou mais embaixo? Permitimos que eles se unam, ambos com o mesmo valor. Sentimos o efeito da união entre ambos, com um amor abrangente. Deus e o mundo. Agora nos deslocamos em direção a uma outra oposição, que podemos comparar com a que existe entre direita e esquerda e entre em cima e embaixo, a oposição entre Deus e o mundo. Deixamos que convirjam em nós, tornando-se uma unidade, sem diferenciá-los. Nós, ao mesmo tempo com ambos, um só em todos os aspectos. Considerações posteriores. Essas reflexões podem ser transferidas para outras oposições. Irei mencioná-las aqui de forma breve. Saúde e doença. Quando desejamos nos livrar de uma doença, comportamo-nos de forma masculina. Quando concordamos com ela, comportamo-nos de forma feminina.
Se ambos puderem convergir, a saúde e a doença atuam juntas, tornando-se uma só. Vida e morte aqui, a vida é masculina e a morte feminina. O que acontece conosco quando ambos podem convergir em uma unidade nos sentimentos? Nossa vida se torna tranquila e plena. Vivemos com a morte diante de nós. Dessa forma, nossa morte é, a seu tempo, plena. Antes e depois com relação ao tempo, o passado é sentido como feminino. Nesse sentido, ele está concluído. O futuro é masculino. Quando nos orientamos pelo depois, agimos de forma masculina. Que o ando antes nos atrai para si, esperamos sem agir. Ambos são necessários e sozinhos, são infrutíferos. Como eles se tornam um só? No momento, agora. A ajuda imaginem que adentremos esse movimento, que une tudo aquilo que é separado, e que alguém venha em nos pedir ajuda. O que podemos fazer por essa pessoa? O amor ao próximo começa por aquilo que está mais próximo de nós, o nosso corpo e a nossa saúde. Meditação. A entrega farei com vocês uma meditação que dá continuidade àquilo que vivenciamos anteriormente. Vamos ao interior de nosso corpo. Em nosso corpo e naquilo que ocorre dentro dele o tempo todo, deparamo-nos com um poder criativo, do qual provém tudo aquilo que existe. Dele provém nossa vida como ela é. Ele nos mantém vivo, com uma dedicação e um empenho que tudo abrangem. É dele que vem a ajuda quando algo em nós está passando necessidades. Quando uma ferida se cura, esse movimento está agindo em nós. Olhamos para essa força com devoção. Colocamo-nos em suas mãos com entrega, com confiança máxima. Colocamos em suas mãos a nossa doença e tudo aquilo que dói. Essa força nos conduz, através de nossa doença e de nossa dor, a uma vida mais plena, a vida completa. Ela nos conecta a todos os que nos pertencem, de forma que tanto nós quanto eles nos tornemos saudáveis. Agora olhamos para alguém que está perto de nós, alguém que está doente com quem nos preocupamos. Também nele vemos esse poder atuando e direcionamos a essa força as nossas preocupações com relação ao outro. Ela se preocupa, somente ela. Ajudamos esse o outro primeiramente ao colocar nas mãos dessa força nossas preocupações em relação a ele. Colocamo-nas em suas mãos com entrega. A sintonia no âmbito dessa meditação, perguntamo-nos, somos capazes de ajudar alguém? Estamos autorizados a ajudar alguém? Isso nos é permitido quando estamos em sintonia com esse movimento criativo. Quando estamos internamente em sintonia com esses movimentos, muitas vezes eles atuam através de nós, sem que façamos nada. Eles irradiam através de nós. Meditação. O movimento curativo à doença é o sinal de que existe algo que aguarda para ser colocado em ordem. É sempre o amor que coloca algo em ordem. Principalmente o amor a um excluído que não tem lugar. Esse amor quer sempre mais. Também a doença quer sempre mais. O movimento em direção a mais é um movimento em direção à saúde. Agora sentimos o nosso corpo e olhamos para uma doença ou uma dor. Vamos, com a nossa doença e a nossa dor, em direção a um movimento em busca de mais, não importa qual for a direção. Digo ainda algo mais sobre a saúde. A saúde é o movimento do espírito e um movimento do amor. A alimentação existe um ditado que diz, você é aquilo que come. Com aquilo que comemos, entramos numa sintonia íntima com a vida que torna possível a nossa vida. Ao mesmo tempo, entramos em sintonia com aquilo que reduz a nossa vida. Por exemplo, quando outras forças perturbam essa sintonia íntima ou a distorcem em seu oposto, pelo fato de outros interesses possuírem precedência sobre nossa saúde. Muitas vezes isso ocorre por ignorância. Até mesmo por parte daqueles que nos aconselham sobre a nossa alimentação e, ao fazê-lo, voltam-se para estudos que levam em consideração apenas um fator, negligenciando os demais. Felizmente, foi publicado recentemente o mais abrangente estudo sobre esse tema. Ele é resumido e explicado de forma clara no livro Destino Study, o mais abrangente estudo sobre alimentação e doença, de T. Colin Campbell e Thomas M. Campbell.
Sigo esse livro nas descrições feitas por mim aqui nos próximos capítulos sem quaisquer adições de minha parte. Porém, ainda gostaria de dizer que eu próprio sigo tais recomendações e sinto em mim sua ação curativa. Primeiramente, uma visão geral. Existem diversas doenças associadas diretamente aos desvios em relação a essa forma de alimentação. Embora pretenda abordá-las individualmente mais adiante, mencionarei aqui algumas delas. Quais são os desvios em relação a uma alimentação em sintonia com a vida, da qual depende a nossa saúde? Por favor, não se assuste. Esse estudo, realizado de forma abrangente com vários milhões de pessoas, em cooperação íntima com diversas universidades nos países líderes industrializados e, ao mesmo tempo, substanciada por inúmeros estudos com animais, a respeito de sua alimentação, leva ao resultado a seguir. A forma de alimentação mais saudável, capaz de prevenir várias doenças e inibir seu desenvolvimento ou curá-las, ao ser adotada, é a alimentação totalmente vegetariana, sem a ingestão de qualquer alimento derivado de animais. Ou seja, sem ingestão de carne, peixe, laticínios e ovos. Você está chocado? Agora está achando que sou um daqueles fanáticos, que pensam ser melhores que os outros e preferem a abdicação a uma vida vivida de forma plena? Antes de decidir interromper a leitura, espere pelas provas detalhadas. Então você saberá ao que se expõe realmente com a sua alimentação, de uma forma ou de outra. A alimentação e o câncer. Primeiro direi algo sobre um experimento realizado com ratos. O tempo de vida de um rato é geralmente de 2 anos. Dois grupos de ratos receberam a mesma dose de aflatoxina, uma toxina de fungo que causa câncer de fígado. O primeiro grupo foi sujeito a uma dieta rica em proteínas, principalmente derivadas de leite de vaca, com uma parcela de 20%. A parcela ingerida normalmente por uma pessoa é de 10% a 20%. Todos os ratos do grupo alimentado com a parcela de proteína de 20% morreram de câncer de fígado dentro de 100 semanas. O outro grupo recebeu a mesma quantidade de aflatoxina, sendo sujeito a uma dieta com uma parcela de proteína de apenas 5%, composta apenas por proteína vegetal. Apesar de terem sido expostos à mesma dose de aflatoxina, todos os animais permaneceram vivos, ativos e vigorosos após as 100 semanas, apresentando um pelo brilhante e sedoso. Diversos pesquisadores acreditaram, por muito tempo, que animais sujeitos a uma dieta tão pobre em proteínas não poderiam permanecer saudáveis. Todavia, os animais que receberam a ração com baixo nível de proteína revelaram-se mais saudáveis em todos os aspectos. Viveram mais, apresentaram maior nível de atividade física, permaneceram mais magros e tiveram um pelo mais saudável. Enquanto isso, os outros ratos que receberam a ração rica em proteína morreram dentro de 100 semanas. Além disso, os ratos que ingeriram menos proteína não só consumiram como também queimaram mais calorias. Os animais que receberam a ração com baixo nível de proteína absorviam mais oxigênio, necessário para a queima das calorias, apresentando maior nível de tecido adiposo marrom, que possui eficiência especial na queima de calorias. Isso ocorre por meio de um processo de termogênese, ou seja, consumo das calorias como calor corporal. Esse fenômeno já foi demonstrado há anos. Uma alimentação com baixo nível de proteínas eleva a queima de calorias, fazendo com que restem menos calorias para serem acumuladas como massa corporal e, talvez, para serem utilizadas no crescimento de células de tumor. Para medir o nível de atividade física de cada grupo de ratos, comparamos a quantidade de tempo gasta voluntariamente por eles correndo na roda. Um monitor registrou o número de voltas da roda. Os animais alimentados com baixo nível de proteína realizaram uma quantidade 2 vezes maior de movimentos em um período de 2 semanas. A observação parece confirmar a forma como uma pessoa se sente após uma refeição rica em proteínas, preguiçoso e sonolento. À dimensão, os pesquisadores descobriram que os efeitos da alimentação sobre o câncer se aplicam praticamente a todos os tipos da doença, independentemente dos diversos fatores que a tenham causado ou das diferentes partes do corpo onde ela se encontre. Qual é então a melhor maneira de prevenir o câncer? Uma alimentação conforme o sugerido aqui.
Qual é o tratamento mais promissor contra o câncer? Também essa alimenta-o. Ela interrompe o crescimento do câncer e até faz com que ele retroceda. Porém, não confie demais naquilo que digo. Procure pelos detalhes no livro em questão. Para mim, são literalmente espantosos. Doenças coronárias. As doenças coronárias são aquelas associadas ao estreitamento das artérias, reduzindo ou impedindo o fluxo de sangue para o coração e levando a angina pectoris, operações de ponte, infarto cardíaco, derrames e angioplastia. Um grupo de 18 pacientes, sofrendo de tais doenças cardíacas graves, foi sujeito, por um período de 11 anos, a uma dieta semelhante à apresentada aqui. Qual foi o resultado? Além de ter sido estagnada nesses pacientes, a doença até retrocedeu. Em 70% dos pacientes houve uma abertura das artérias entupidas. Todavia, a mudança do tipo de alimentação também foi combinada a um maior nível de atividades físicas. A alimentação e a diabetes. Existem dois tipos de diabetes. Diabéticos do tipo I não são capazes de produzir uma quantidade adequada de insulina porque as células produtoras de insulina de seu pâncreas foram destruídas. Isso é o resultado de um ataque do corpo contra si mesmo, o que torna a diabetes do tipo I uma doença autoimune. Os diabéticos do tipo II são capazes de produzir insulina, mas esta não cumpre sua tarefa. Os medicamentos e as operações modernas não são capazes de curar a diabetes. Como consequência, os diabéticos são acompanhados por medicamentos e tratamentos médicos durante toda a vida. Porém, há esperança. De fato, há mais que esperança. Os alimentos que consumimos possuem uma enorme influência sobre essa doença. Uma alimentação adequada não só previne a diabetes, como também trata a doença. A seguir apresento um resultado. Após mudar para uma dieta completamente vegetariana, os diabéticos do tipo I puderam, após apenas 3 semanas, reduzir sua dose de insulina em 40%. Seu perfil de açúcar no sangue melhorou de forma expressiva. Também é importante mencionar que o nível de colesterol dos indivíduos foi reduzido em 30%. Os diabéticos do tipo II reagem melhor a terapias que os do tipo I. Após a mudança para uma dieta completamente vegetariana, todos os indivíduos de um grupo controle com 25 integrantes, com exceção de uma pessoa, puderam interromper a medicação com insulina dentro de poucas semanas. Também foi comprovado que os benefícios da alimentação vegetariana continuam ao longo dos anos, contanto que a dieta seja mantida. Como surge a diabetes tipo I em crianças? A principal causa é quando um bebê não é amamentado o suficiente, sendo alimentado com proteína de leite de vaca, possivelmente proveniente de alimentos para bebês. Conclusão: o leite de vaca é capaz de causar uma das doenças mais fatais dentre as que podem ser contraídas por uma criança. Sendo assim, aconselho pais com filhos pequenos a se informarem imediatamente através do livro mencionado acima. Mesmo crianças diabéticas podem, através da mudança na alimentação, passar a precisar de menos insulina. Alimentação e obesidade. A solução para todos os problemas de obesidade é uma alimentação baseada em alimentos vegetais nutritivos, associada a uma quantidade adequada de atividade física. Em um grupo controle, 4.500 pacientes participantes de um programa de 3 semanas perderam 5,5% de seu peso corporal. Sem precisar jejuar, apenas passando a ingerir somente alimentos vegetais. Como proceder diante disso? Em primeiro lugar, descarte todas as concepções relativas à quantidade de calorias. Falando de forma geral, você pode comer o tanto que quiser e emagrecer mesmo assim, desde que ingira o tipo certo de alimentos. Em segundo lugar, não precisa ficar esperando por abdicação, privação e comidas insossas. Isso não é necessário. Sentir-se com fome é um sinal de que algo não está certo. A fome constante faz com que seu corpo desacelere o metabolismo, como mecanismo de defesa. Além disso, nosso corpo é dotado de mecanismos que permitem que recebamos exatamente a quantidade certa de nutrientes vegetais, sem que tenhamos que pensar sobre cada pequena coisa que comemos.
Dê ao seu corpo o alimento adequado e ele irá fazer a coisa certa com o mesmo. Resumo: possuímos atualmente um amplo espectro de provas científicas de que uma alimentação baseada em alimentos vegetais nutritivos é a melhor para o coração, a melhor contra o câncer, a diabetes e as doenças autoimunes, bem como a melhor para os nossos rins, ossos, olhos e para o nosso cérebro. O leve em contraste à doença, que experimentamos como pesada para o nosso corpo, experimentamos a saúde como serena e leve. Ao contrário da doença, que nos atrai para baixo, a saúde nos atrai para cima. Ela possui algo de aéreo e leve, pois, me atrevo a dizer, vem do espírito. É um movimento do espírito. Nesse sentido, ninguém a pode oprimir ou atrair para baixo. O leve perde um pouco da gravidade. Ao invés de nos atrair para baixo, atrai-nos para cima, para a região do espírito. Nem todos os que se preocupam com a saúde e que tudo fazem para parecer ainda mais saudáveis irradiam essa leveza. Falta em sua saúde, se é que posso falar assim abertamente, a leveza do espírito. Muitas vezes, desejam alcançar com a sua saúde algo que prejudica o corpo ao invés de ajudá-lo. O leve é sereno por ser livre de preocupações. Também não tem pressa. O leve é feliz com a vida tal como ela é. Ao mesmo tempo, a saúde leve mantém a moderação, e essa moderação faz bem à vida. Muitas vezes, com a moderação, a saúde vem como que por si só. Sem peso, movimentamo-nos com leveza. Todavia, nunca para longe demais. Também aqui mantemos a moderação que faz bem ao nosso corpo. Ela faz bem ao corpo porque é leve. Existe algo mais leve que as nuvens? Aéreas, se movimentam sobre a terra. Trazem de longe a água, de maneira despercebida. De repente, entretanto, derramam a chuva, trazendo à terra o mar infinito. Às vezes a chuva cai leve e suave, às vezes de maneira violenta, causando inundações. Estas levam embora o que antes a chuva nos trouxera. O que era tão leve assim apenas parece leve. Seus efeitos nos fazem tremer. Todo leve tem sua existência juntamente com o pesado. Apesar de se descolar do pesado, o leve só parece leve junto com ele. Então, como nos tornamos e permanecemos leves? Em sintonia com o pesado. Levamos o pesado para o nosso leve. Para que eu disse tudo isso? Aquilo que cura começa com a doença. Ela faz com que isso nos pareça cada vez mais leve. Mesmo assim, a doença penetra a saúde. Após uma doença, tornamo-nos e somos saudáveis de maneira diferente da que éramos sem ela, desde que a deixemos para trás, sem retornar a ela. Por exemplo, sem mencioná-la. Ela pode então realmente terminar. Como? Levemente. O centramento como iniciamos o novo dia? Somos motivados por tudo aquilo que nos espera? O que se apossa de nós? Ou será que nos centramos em nosso corpo e permitimos que ele nos conduza? O que interessa primordialmente ao nosso corpo? Com que ele se ocupa intensamente o tempo todo? A ele interessa, o tempo todo, a nossa vida. Seu centramento e seu movimento são dirigidos à nossa vida, para que a preservemos, para que ela prossiga de uma boa maneira. Não existe centramento mais profundo que a sintonia com aquilo que se processa em nosso corpo. Quando a nossa atenção permanece centrada na plenitude dos processos em nosso corpo, sentimos-nos centrados diretamente nos poderes que o mantêm em movimento. Tudo em nosso corpo é sintonizado de forma precisa para manter-se funcionando mutuamente e sentir-se bem. Meditação. Agora irei com vocês em direção a esse centramento com uma meditação. Começamos a meditação ouvindo atenciosamente o que se processa em nosso corpo. Ouvimos o murmúrio de nosso sangue, ao fluir incessantemente pelo nosso corpo? Ao fluir por ele para alcançar todas as células? Ao fluir para alimentá-las com tudo aquilo que precisam para seu trabalho de garantir a nossa vida? Imaginamos nos deixar ser levados por essa circulação, com a mesma meta, sem excluir nada, em intercâmbio com cada uma das células, até o último canto de nosso corpo.
Levamos algo a elas e tomamos algo delas, num vai e vem constante. Quem ou o que impulsiona essa circulação ininterrupta? Ouvimos e sentimos o coração, sempre a bater, mantendo em funcionamento a nossa circulação. Absorvendo o oxigênio dos pulmões, inspirado por nós a partir do exterior, e devolvendo o ar usado, para que possa ser expirado. De maneira similar, nosso coração mantém, por meio de seus batimentos, a outra parte da circulação em funcionamento. Num processo de leve trás constante, garante a preservação de nossa vida. Após alguns instantes, após nos tornarmos um de forma profunda com essa circulação e estarmos pulsando com ela, olham juntamente com o nosso coração para o movimento que deu início ao seu movimento e que o manteve ativo até agora. Juntamente com o nosso coração, olhamos para o movimento criativo que mantém o mundo em funcionamento e, com ele, a nós. Juntamente com o nosso coração e seu pulsar, vibramos, com o nosso corpo, com essa batida pulsante criadora do mundo, levados juntos e movimentados com ela. Que murmúrio poderoso escutamos agora! Em sintonia com esse movimento, damos início ao nosso dia. Como? Centrados em harmonia com tudo aquilo que nos carrega, batendo no mesmo ritmo, com sua força e seu amor. Como alcançamos da forma mais bonita e profunda essa sintonia com o nosso corpo e com o mundo? Ao nos alegrarmos com ela. A comunidade de vidas toda vida vive em conjunto com outra vida. Juntas, constituem uma comunidade de vidas. Como vivenciamos essa comunidade de vidas? Nós a vivenciamos principalmente em nosso corpo. Essa comunidade de vidas abrange tanto a vida presente quanto todas as que já passaram, pois estas continuam vivendo em nossa vida. Tornamo-nos diretamente conscientes disso ao pensar que nossos pais continuam vivendo em nós, em todos os aspectos relativos ao que são e ao que foram, independentemente de ainda estarem vivos ou não. Somos os nossos pais. Mesmo após a sua morte continuamos pertencendo à mesma comunidade de vidas que eles. O mesmo vale para os nossos antepassados. Eles continuam atuando em nosso corpo, tanto em sentido diretamente físico, quanto através de nossa alma. Continuam atuando sobre seus destinos, sobre aquilo que vivenciaram. Seguem atuando tanto com sua grandeza e com o que concluíram, quanto com aquilo que não concluíram. Aquilo que ainda não concluíram deseja prosseguir em nós, para ser concluído em nós. Nossa comunidade de vida S também nos vincula àquilo que os tornou doentes e que, nesse sentido, também permaneceu inconcluso e espera pela sua conclusão em nosso corpo. O que significa isso exatamente? Podemos ter certeza de que eles estarão ao nosso lado quando nosso corpo precisar de assistência com relação à saúde. Então o que acontece conosco? Nosso olhar se desloca da proximidade para uma outra distância, assim como a nossa esperança. Cuidamos com uma outra coragem e com outra determinação daquilo que a nossa saúde exige de nós. Sentimos-nos em boa companhia, apoiados pela boa vontade e pela dedicação de nossos antepassados. Essa comunidade de vidas é uma comunidade de destinos. Os destinos que partilhamos com outras pessoas, especialmente quando nos tomamos o destino delas e elas o nosso, vivenciamos, por um lado, como uma limitação e, por outro, como um ganho para nossa saúde e para nossa vida. Aqui, o fator decisivo é a intensidade de nossa dedicação a eles. Quanto mais profunda a nossa dedicação, mais benéfico é o efeito dessa comunidade de destinos sentido por nós em nossa vida. Experimentamos essa comunidade de destinos como algo que restringe a nossa vida ao excluir de nossa dedicação indivíduos que partiram conosco essa mesma comunidade. Experimentamos isso sobretudo ao nos sentirmos culpados diante deles. Sentimos-nos culpados se negamos a parte que fizeram em nossa vida, se negamos a eles a gratidão que lhes devemos, também por tudo aquilo que tiveram que abdicar por nós. Como lidamos com eles de uma maneira que os reconcilia? Nós os trazemos de volta, com amor, à nossa comunidade de vidas. Outros que também pertencem à nossa comunidade de destinos também ficaram culpados perante nós, e às vezes alimentamos ressentimentos com relação a eles.
Como podemos lidar com eles de maneira a tornar nossa comunidade de destinos livre daquilo que nos custa algo, daquilo que custa algo à nossa saúde? Concordamos com a sua culpa e com o movimento que deve levar a culpa que possuem por suas vidas, para que esta possa se consumar para a eles. Nesse momento, dissolvemos o efeito limitador dessa comunidade de destinos. Ela continua sendo uma comunidade de vidas, mas à distância. Um lado deixa o outro livre. O que mantém a nossa comunidade de vidas com todos aqueles que nos pertencem e a conduz de uma maneira benéfica? Colocamos todos os que pertencem a ela em nosso coração. Também os colocamos com amor em nosso corpo, e nos sentimos ricos nela. Sentimos-nos carregados por ela em sintonia com as forças criativas que trouxeram todos, da mesma maneira, à existência e permite a todos existirem juntos, cada um de sua forma, também nos outros, todos iguais perante ela. Tocados dizemos estar tocados quando algo profundo nos move. Muitas vezes somos tocados por algo até as lágrimas. As crianças buscam continuamente o toque para garantir o vínculo com a mãe e com o pai. Sobretudo com a mãe. São carregados e contidos por ela. Após algum tempo, tornam-se hostis a esse toque e a serem contidos, como se isso os machucasse. Percebemos isso principalmente em casos onde houve um trauma de separação dos filhos, quando tiveram que ficar separados da mãe ou do pai, seja qual for a razão. O que poderia ajudá-los a superar esse trauma? Seria aqui um toque em especial? Seria a ação intensa de ser contido. Jirina Prekop falou sobre a necessidade de ser contido. Escrevemos um livro sobre isso juntos, Venir Vustet, Vi ich euch liebe Se vocês soubessem quantos amo, NT, explicarei como isso acontece. Durante um curso sobre constelações familiares no Japão, tive a oportunidade de ajudar um homem que se sentia com tendências suicidas. Como agradecimento, ele quis me apresentar seu filho no dia seguinte. Durante uma pausa, veio com ele e com a mãe ao curso. O filho devia ter uns 5 anos. Comportava-se de forma estranha. Ia continuamente de um lado para o outro, batia no pai e corria até se chocar com a mãe. Era uma criança difícil. Percebi imediatamente que algo dramático devia ter acontecido com essa criança e que apenas uma coisa poderia ajudá-lo, o toque intenso, ser contido. A contenção de uma criança. Então sentei-o sobre meu colo, com suas costas contra minha barriga. Prendi suas pernas entre meus joelhos. Contive-o com tanta força, que ele não conseguia se mover. Pedi à mãe que segurasse sua cabeça, para que ele não pudesse mover e nem ela. Iniciei então uma terapia da contenção com ele. Talvez você fique chocado. Como se pode tratar dessa forma uma criança? Por favor, leia primeiro o que se segue. Contive-o dessa maneira por cerca de 20 minutos. Ele se debateu e gritou o tempo todo. Enquanto isso, expliquei aos pais como podiam assumir de mim um ato de contenção, pois o processo geralmente dura no mínimo 1 hora. Quando chegou a hora do intervalo do almoço, entreguei o filho ao pai. O pai tomou-o nos braços e conteve-o da forma como me havia visto fazendo, mas dessa vez com as barrigas se tocando. A criança lutou com todas as forças, e como suas mãos estavam presas, cuspia na cara do pai. A mãe ajudava a segurar a criança e limpava o cuspe do rosto de seu marido. Fui almoçar e voltei 1 hora depois. Tudo estava calmo. A criança estava nos braços da mãe, adormecida. O casal permaneceu mais um pouco e, quando se foram, o menino acenou para mim. Estava mudado. Havia reencontrado o toque. Assim, o toque pode, às vezes, tem de ser violento. Jirina Prekop já ajudou muitas pessoas com a terapia da contenção, desenvolvida por ela. Já a ensinou a muitos pais e treinou-a com eles. A contenção de um adulto que ocorre no caso de adultos que precisam ser contidos devido ao fato de terem sofrido um trauma de separação? Às vezes, faço isso com alguém durante um seminário. Para isso, preciso da ajuda de diversos participantes, pois um adulto não é mais criança e tem mais força.
Durante essa contenção, mostra-se que o cliente, ao lutar contra ela, revive seu nascimento após alguns minutos. Uma vez que eu o contenho de forma que precise se espremer para se livrar da minha forte contenção, ele revive seu nascimento. Depois, repousa relaxado em meus braços ou nos braços de uma mulher que, após me ajudar, passa a representar a mãe. Ela o segura como uma mãe à criança, após o nascimento. Após essa experiência, o cliente se sente completamente relaxado. Se quiser ver ao vivo uma terapia da contenção, pode encontrar isso em um de meus DVDs. Ele foi lançado com o título Kaiserschnittraum e Folgen und die Heilung. 2. Ele pode ser obtido na Ellinger Publications, em www.ellingershop.com. Nesse caso, trata-se do trauma de nascimento após uma cesariana. Minha esposa Sophie e eu atuamos juntos. O toque suave não podemos sobreviver sem o toque, às vezes, sem o toque violento. Muitas vezes, quando nenhuma palavra pode mais ser dita, como por exemplo no caso de um moribundo ou de alguém em coma, resta a possibilidade do toque suave. Ele nos une profundamente, de forma curativa e desvinculativa. Meditação. O abraço centramo-nos até ficarmos calmos e mergulhamos internamente, de volta à nossa infância. Após alguns instantes, sentimos a necessidade de sermos tomados nos braços por alguém, sobretudo por nossa mãe. Apesar da resistência inicial, olhamos em seus olhos e dizemos, por favor, me abrace. Dizemos isso como a criança daquela época. Mesmo se desejarmos lutar contra o seu abraço, soltamo-nos. Soltamo-nos profundamente, até chegarmos a ela. Após chegarmos a ela, tornarmo-nos novamente um com ela, a olhamos nos olhos e dizemos, lentamente, com longas pausas, uma oração matinal, a oração matinal de nossas vidas. Agradecimento ao despertar da vida. 2 Traumas do parto cesariano, consequências e cura. MT, querida mamãe, eu tomo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve, e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela, para sua alegria. Que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe e você pode ter-me como sua, filho, Você é a mãe certa para mim e eu o, filho, certo, para você. Você é a grande, eu sou o, pequeno, Você dá, eu tomo, querida mamãe. E me alegro porque você tomou meu pai. Vocês 2 são os certos para mim. Só vocês. Agora estamos totalmente com ela, soltos e curados. Ainda contidos por ela, em uma unidade com ela, olhamos para o nosso Pai. Olhamos em seus olhos e dizemos também uma oração matinal a Ele. Querido Papai, eu tomo a vida também de você, tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve, e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela, para sua alegria. Que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como meu pai, e você pode ter-me como sua, filho, Você é o pai certo para mim, e eu sou o, filho, certo, para você. Você é o grande, eu sou o, pequeno, Você dá, eu tomo, querido papai. Eu me alegro porque você tomou minha mãe. Vocês 2 são os certos para mim. Só vocês. O vício torna-se viciado aquele a quem falta algo. Para ele, o vício é um substituto. Como curamos um vício em nós? Reencontrando aquilo que nos falta. Quem ou o que falta no caso de um vício? Geralmente é o pai. Ninguém é capaz de sentir-se inteiro e completo sem seu pai. Sendo assim, o vício é a ânsia de reencontrar o que foi perdido e, com a sua ajuda, sentir-se são e restabelecido. Contudo, por ser apenas um substituto, o vício não é capaz de satisfazer essa necessidade. Por isso prossegue.
Prossegue sem o pai. Como podemos ajudar um viciado? Como ele pode ajudar a si próprio? Ele leva aquilo que foi perdido para dentro de seu vício, dessa forma tornando-o supérfluo. O vício mais difundido em nosso tempo é, em muitos países, o fumo. Nem mesmo o fato de estar escrito fumar mata nos maços de cigarro assusta a maioria das pessoas. Para elas ainda mais mortal é o sentimento de que algo lhes falta em seu mais profundo interior. Como é possível para um fumante levar o pai que lhe falta para dentro de seu vício? Primeiramente, o que o ajuda é fumar com prazer, pois seu ato de fumar o conscientiza do quanto sente falta de algo. Quando deseja ou precisa fumar, sente o quanto lhe faz falta, por exemplo, seu pai. Assim que se prepara para tragar o cigarro, imagina seu pai. Então traga fumaça profundamente em seus pulmões, olhando para seu pai, dizendo-lhe internamente: tomo você em minha vida e em meu coração. E fuma até sentir seu pai dentro de si. Algo similar vale para o álcool. Aquele que se tornou doente devido a esse vício brinda com o pai antes de beber. Então bebe, lenta e profundamente, sorvendo seu pai, a cada gole até sentir-se preenchido por ele e vivenciá-lo completamente. E as mães? Como elas ajudam seus filhos viciados? Elas reconhecem que, para seus filhos, são apenas uma metade, e nunca a totalidade. Ao invés de manter seus filhos longe do pai, os guiam com amor até ele. Esse movimento começa quando verem e amarem, em seus filhos, também o pai deles, recordando o tempo feliz em que se sentiam em unidade com ele em todos os aspectos. Dessa forma, reconhecem seu anseio por ele e se tornam um com ele novamente, e saudáveis. Pertencer se não é permitido ao nosso pai pertencer, perdem-os também em nossos corpos o sentimento de poder pertencer. Por isso, movimentamo-nos como alguém que busca, por lhe faltar algo. O vício faz parte desse movimento. Todavia, esse vício toma muitas outras formas. Por exemplo, a busca por reconhecimento em esportes utilizando doping. Assim como em outras situações, nas quais uma pressa toma conta de nós, para que desempenhemos algo durante o qual deixamos de estar atentos ao que o nosso corpo precisa para permanecer saudável. Caminhamos ao seu lado como se não o pertencêssemos a ele, de forma similar, por exemplo, ao nosso caminhar ao lado de nosso pai. Então, como tornamo-nos e permanecemos saudáveis? Quando todos aqueles que nos pertencem ao nosso corpo e à nossa alma, como parte de nós. Principalmente nossa mãe e nosso pai. Quando nos percebemos dessa forma, pertencendo completamente, ficamos calmos. Sentimos nosso corpo e obedecemos em tudo o que precisa. Como? Vigilantes e atentos, sempre em sintonia com ele, de forma cada vez mais abrangente. Pertencemos a ele de uma forma calma, sem buscar mais fora dele. Após alguns instantes nos sentimos em unidade em tudo com ele. De que forma? Em unidade saudável. A luz ilumina. Ela clareia para nós o que antes era escuro. A grande luz ilumina por si só. Por exemplo, o sol. Outros tipos de luz não iluminam por si só. São iluminados por outra luz e refletem a mesma. Por exemplo, a Terra e a Lua. Elas iluminam apenas porque refletem a luz de outra coisa que ilumina. Aquilo que se ilumina por si, vemos principalmente de longe. Por exemplo, a luz das estrelas que brilham nas mais longínquas galáxias. Onde não há luz, não podemos ver. Precisamos de luz para ver. Também falamos de uma luz interna e a chamamos de iluminação. E também se fala da luz da razão. Também falamos de raios de luz quando uma conexão até agora oculta vem à luz partindo da escuridão. Por que estou dizendo isso tudo? O que isso tem a ver com doença e cura? Muitos adoecem devido à ignorância. Sua luz interna já não se acende. Eles tateiam no escuro. Muitos adoecem por seguir uma luz falsa, que os conduz ao engano. Ao invés de seguirem sua luz interna, em sintonia com o corpo, entregam-se às diversas luzes externas,
como por exemplo numa grande cidade, cujas luzes mais ofuscam que iluminam. Podemos comparar a essa cidade os diversos campos espirituais que nos dizem o que é certo e o que é errado, também para nossa saúde. Como encontramos, a partir dessas luzes, o caminho de volta à nossa luz interna? Através da vigilância. É de se admirar que, apesar das provas claras em relação aos alimentos que realmente nos nutrem, esse conhecimento só se impõe lentamente, enfrentando muita resistência. A pergunta é: o que em nós é contra esse conhecimento? O que cobre essa luz, fazendo com que apenas um pequeno grupo a possa ver? Também podemos nos perguntar como é possível que sigamos tão despreocupadamente um caminho que nos faz adoecer? A vida plena, que nos mantém saudáveis, exige que hajamos. A vida pela metade, que adoece, é confortável. Da mesma forma que um caminho de subida exige mais de nós que um de descida. Por que isso é tão difícil? Porque toda luz também projeta a sombra. Quanto mais brilha, mais longa é a sua sombra. Até projetar, no final, a sombra da morte. A outra celebração da morte superar medos quando alguém tem um problema, existe por trás disso um medo, o medo de que algo aconteça. Também um medo de uma doença. Por trás desse medo está a ideia de que nós mesmos devemos agir, como se tudo dependesse de nossa ação. Imagino, por exemplo, uma situação na qual faço uma viagem de trem. Este anda por si só, sem que eu tenha que ter medos com relação a ele. Há outra pessoa que se preocupa para que tudo dê certo. Podemos, de certa forma, levar as nossas vidas dessa maneira. Ontem fizemos um exercício, 12 pessoas se posicionaram em círculo em torno de uma doença, que ficou no meio. As 12 pessoas representavam o corpo de um doente. Essa imagem mostra que existem diversas pessoas no contexto de uma doença. Ou seja, que o nosso corpo contém, como força, diversas pessoas, as quais atuam independentemente, podendo se opor umas às outras ou agir juntas. Mais um aspecto se tornou claro durante a atividade: carregamos, em nossos corpos, pessoas que estão mortas. Elas nos atraem consigo para a morte. Um movimento decisivo que podemos ver nesse exercício é que, ao acompanharmos de forma precisa esse movimento, percebemos que esses mortos desejam estar mortos. Se nos entregamos a um movimento maior, esses mortos vão de encontro à sua paz. Conseguem isso quando lhes permitimos ir, com amor. Às vezes precisamos voltar nosso olhar para eles e reconhecê-los como algo que nos pertence. Então se deitam e fecham os olhos. Numa constelação, isso mostra que o fim chegou para eles. Esse movimento possui um efeito forte em nossa vida. Estamos livres para o nosso futuro. Meditação. Para onde foram as flores? Vamos ao nosso centro. Cantamos internamente uma canção. Para onde foram as flores? As meninas a escolheram. Para onde foram as meninas? Os homens as tomaram. Para onde foram os homens? Tornaram-se soldados e foram para a guerra. Para onde foram os soldados? Repousam em seus túmulos. Sobre os túmulos brotam flores. Vêm as meninas e as colhem. É um ciclo sem fim. Para onde vamos? Também somos levados juntos em um ciclo eterno? Agora, vamos até o nosso centro mais profundo. Esperamos por um movimento que nos carregue para fora de qualquer ciclo. Para frente, além de qualquer movimento em círculo, em direção a uma luz distante. Para lá se volta o nosso olhar. Para lá vai o nosso movimento, para além de todos os túmulos e trincheiras. Reunimos nossas forças e esticamos as mãos para alcançar uma nova margem. O que é a nova margem? A vida que permanece para além dos túmulos. Para além dos mortos, que possam estar nos segurando e atraindo para baixo, olhamos para diante, para algo que permanece. É nessa direção que vai nosso caminho. É nessa direção que vai o nosso movimento quando ajudamos outras pessoas. Sempre em direção à luz. Sempre além, mais iluminado. Então começamos a nos iluminar e outros se iluminam conosco.
Não é um belo caminho, uma bela margem. Batidas na porta sentados tranquilos em nosso quarto, de repente ouvimos uma batida. Alguém bateu em nossa porta. Sustemo-nos e esperamos. Quem poderia ser? Será que veio nos visitar? Será que veio nos buscar? Hesitamos em abrir a porta e deixá-lo entrar. Não sabemos o que quer de nós. Será que está apenas de passagem? Ou será que nos irá tomar pelas mãos e nos levar? Nosso coração palpita por um instante. Então, as batidas param. Será que o outro apenas bateu para nos avisar que voltará depois? Não temos coragem de ir ver quem era. Porém, no fundo sabemos. Foi a morte quem bateu em nossa porta e depois se foi. Será que ainda somos os mesmos após ela bater em nossa porta? Continuamos ouvindo por dentro seu aviso? Perdemos algo que até então era importante? O que será do tempo que ainda nos resta? Será vazio? Será pleno? Esperamos pela sua chegada como se ela fosse nos redimir? Ou será que olhamos de forma diferente para o tempo que nos resta? Colocamos algo em ordem, para permitir que isso chegue ao fim em paz? Libertamos isso de dentro de nossa alma, tornando-nos finalmente livres disso? Dessa maneira, nosso tempo se torna um tempo pleno, pois é tranquilo. Quando o desconhecido nos visita novamente, estamos preparados para ele. Venha você, o último que encararei, seja da forma que vier. Seja com dor, seja repentinamente, seja serenamente. Há algo que se interrompe aqui? Algo que se interrompe para sempre? Não sabemos. Submetemo-nos a esse caminhar que vem de um outro lugar, tomados pela mão, para bater em outra porta. De que forma? Com um profundo por favor. Para concluir, contarei mais uma história. O círculo. Uma pessoa perplexa perguntou a alguém que percorria com ela um trecho do mesmo caminho: diga-me, o que conta para nós? O outro lhe respondeu: o que conta é, em primeiro lugar, que estamos na vida por algum tempo. Assim, ela começa quando já havia muitas coisas e quando cessa cai na multiplicidade que havia antes. Pois, como um círculo quando se fecha, seu fim e seu princípio são um e o mesmo. Assim, o que vem depois da nossa vida se une sem ruptura ao que havia antes, como se entre eles não houvesse passado nenhum tempo. Portanto, somente temos tempo agora. O que conta é, em seguida, que, junto com o tempo, foge de nós o que nele realizamos, como se pertencesse a um outro tempo e como se, quando pensamos estar agindo, fossemos mantidos apenas como instrumentos, usados para algo que está além de nós, e postos de lado outra vez. Liberados, somos concluídos. A pessoa perplexa perguntou: se nós e o que realizamos, cada qual a seu tempo, existe e chega ao fim, o que conta quando nosso tempo finda? O outro respondeu: o que conta é o antes e o depois, como um mesmo. Então, os seus caminhos se separaram em seus tempos, e ambos se detiveram e silenciaram.